do Senhor Jesus, abram as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. E antes de iniciar, eu peço que a missionária coloque uma foto. Apaguem só um pouquinho a luz para poder vocês visualizarem uma foto. Tá bom assim? Isso. Vocês estão vendo essa foto, né? São duas crianças que eu amo. E foi essa foto que me trouxe essa palavra. Essa noite eu nem dormi. Eu já estava com uma palavra em mente. E aí eu fui deitar e só vinha essa foto, E o tema é: eu te adoro pelo que tu és e não pelo que tu faz. E lá em Jó, nesse versículo, vai dizer que aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para essa foto da Maitê com o Noah, ninguém chega próximo do Noah. Em vários eventos que eu já estive, é muito raro alguém chegar próximo do Noah para tocar nele. Mas a Maitê, todas as vezes que ela vê o Noah, ela vem pertinho e fala: vovó, o Noah. E ela, mais do que isso, ela tem prestado atenção como que a mamãe trata o Noah. E aí ela quis segurar no braço dele, ela viu que ele tirou, ela insistiu. Aí eu falei: faz um carinho no Noah. Ela passou a mão no cabelo dele. Aí nós falamos: tira uma foto com o Noah. E ela presta tanto atenção que ela pôs a mão no rosto dele e virou para ele olhar para a foto. A primeira foto ela não parava de olhar para ele, segurando ele. Aí eu falei: olha para a foto. Aí ela olhou. E o que o Senhor trouxe em meu coração? A Maitê, ela não entende nada. E ela está, acho que, tentando entender porque todas as crianças brincam, pulam e o Noah está sempre quietinho. Mas ela sempre procura ir até o Noah. E o mais interessante para mim, mesmo que o Noah tirasse o braço como ele tirou, quando é alguém que toca nele, que ele não reconhece, ele se afasta. Ainda assim, a Maitê insistiu. Por quê? Ela gosta do Noah por quem ele é. Não por quem ele vai ser, porque ele vai brincar com ela, ou porque ele vai sorrir. Porque não, ele não tem nenhum tipo de reação com ela, a não ser se ela for tirar o braço. E aí, quando a gente lê a história de Jó e vê tudo que ele passou, ele continuou adorando ao Senhor. Mesmo que o Noah tirasse o braço, a Maitê insistiu, porque ela gosta do Noah. E aí a pergunta que eu quero fazer para mim e para você nessa noite: e se o Noah fosse Jesus? Quem de nós se aproximou dele? Se nós fôssemos a Maitê, será que nós nos aproximaríamos do Noah? Por quem ele é. Porque ele não tem nada para nos oferecer. Tem uma coisa muito valorosa que eu adoro ver quando o Noah sorri. Dentro do mundo particular dele, é muito bom. É algo que renova no meu coração ver o sorriso do Noah. Mas ele não tem nada que ele possa fazer por nós. E se o Noah fosse Jesus? Seríamos como uma criança? Quero ser como criança, te amar pelo que és. Será que seríamos? Se Jesus não tivesse feito o sacrifício que fez por nós, será que adoraríamos Ele ainda hoje?
Ou continuaríamos que nem lá atrás, solta Barrabás? Porque a gente não viu nada que Jesus faria se ele fosse o Noa. Nós estamos muito acostumados a só querer receber. E como se falou hoje sobre a fé, sobre algo que a gente não vê, mas a gente precisa crer. A adoração, ela não pode ser motivada por coisas ou por circunstâncias. Porque eu ganhei algo, ou eu recebi uma bênção, ou eu fui curada, ou eu fui reconhecida. A verdadeira adoração, ela vai além de tudo isso. Ela se baseia no relacionamento pessoal. E eu vejo a Maitê todas as vezes tentando se relacionar com ela. E ela vai conseguir, viu? Vai ter um momento que ele vai segurar na mão dela e ele vai sair, porque ela é muito pequenininha, ela tem 2 anos. Mas ela é muito inteligente, ela é muito observadora. A Maitê presta atenção em coisas que a gente nem acredita que ela vem e fala. E nós? Estamos atentos às coisas, como já foi dito na oração? As nossas distrações, os nossos problemas têm feito com que a gente, em algum momento, desvie ou perca a atenção ao alvo, que é Jesus. Porque talvez eu não fui curada, talvez eu não ganhei isso, ou eu não fiz aquilo, não saiu do jeito que eu queria, porque a minha vida não vai bem aos meus olhos. Mas como foi dito na oração, nós não conseguimos contemplar as mínimas coisas que o Senhor tem feito. Porque eu creio que todos os dias o Senhor tem feito algo para cada um de nós. E grandes coisas, ainda que a gente nem entenda, o Senhor tem feito grandes coisas para cada um de nós. É preciso adorar a Deus em espírito e em verdade, reconhecer sua santidade, amar sua palavra e cumprimento dos mandamentos, viver em obediência, praticar tudo que Jesus nos ensina, ser fiel com dízimos e ofertas e ações, orar com sinceridade, servir com amor, oferecer nosso tempo, talentos e recursos para servir a Deus e ao próximo, demonstrando o amor que temos por Ele através das nossas ações, sem peso ou sem protocolo. Apenas adorar, sem esperar. Eu creio que o Senhor, Ele cuida tanto de nós e nós o adoramos tão pouco. E entendo também que às vezes as tribulações, os pensamentos que vêm em nossa mente como setas para nos paralisar, para que a gente desvie o olhar de Jesus. Mas é preciso perseverar, assim como a Maitê tem feito com Noa. E ficou muito nítido o quanto a Maitê gosta do Noa por quem ele é. Ela sente o amor do Noa. E foram muitas vezes que eu vi o Noa em lugares que as pessoas nem chegavam perto. Ou ficavam olhando, tentando entender. Podiam se aproximar. O Noa nunca quis que eu pegasse a mão dele. Nunca. A Cláudia chegou a pegar a mão dele e sair andando. O Noa só veio comigo uma vez, porque eu sabia que ele gostava de subir nas costas da mãe dele e ficar correndo. Foi só esse dia que eu coloquei ele à força nas minhas costas, comecei a correr, pular, fiquei travada da coluna, mas o Noa brincou comigo. E a alegria dele, o sorriso dele era tão grande que quando eu tentava tirar ele, ele subia nas minhas costas de novo. Então são nos pequenos detalhes que Jesus está. Jesus está. E quem te garante que Jesus não é o Noa? Da mesma forma, quando aparece alguém pedindo algo e a gente tem o nosso rompante de nem pensar na pessoa, já falar um não. E se fosse Jesus? Ah não, Jesus sujo. Não, Jesus é assim, Jesus eu não quero. Você abraçaria essa pessoa suja na rua? E se
fosse Jesus, você passou por ele e não abraçou. Tem uma foto que corre aí pelas redes sociais de um homem com uma pessoa que vive na rua deitado num banco, todo coberto, só os pés furados de fora. Eu tenho certeza que se fosse real, ninguém olharia para os pés furados, só para aquela coberta suja, com cheiro forte. Então, a minha mensagem dessa noite, com todos os louvores que foram construindo para mim essa mensagem, porque Ele é digno de tudo, Ele é fiel, Ele é soberano. E até para estar aqui hoje, falando, foi promessa, foi de um dia alguém, Deus usar e falar que eu falaria. Falei, tá doida? Eu, sem fazer nada. Lá atrás, há 5 anos atrás, eu organizava tudo e não falava nada. Vai orar. Eu falei, tá louca, eu vou falar um monte de besteira, não sei orar. E a gente se coloca muitas das vezes nesse lugar de incapacidade. Mas a gente esquece de que quem nos capacita é o Senhor. O que a gente precisa fazer é diminuir para que Ele cresça e obedecer. Buscando na palavra, buscando nas orações, buscando no relacionamento. Precisamos nos relacionar com Jesus. E se a gente entender que Ele não está nos vendo, como Noa, continua igual a Maitê. Continua sendo essa criança. Ela não quer nem saber se Ele não está vendo, mas para ela, eu acho que ela acredita que Ele esteja vendo. A gente precisa acreditar de verdade. A gente precisa estar com o nosso coração totalmente voltado, quebrantado aos pés da cruz e nas mãos do Senhor. Porque só assim a gente vai conseguir entregar a nossa verdadeira adoração. Amém?